E se eu te disser que o Papa Francisco ensinou que existe uma oração específica para o dia 25 de dezembro, uma oração que não é para qualquer pessoa, mas apenas para aqueles que realmente desejam ver milagres acontecendo dentro do próprio lar? E se eu te disser que essa oração, feita da forma correta, prepara espiritualmente a casa e a família para receber graças que vão muito além do que se pede? Essa mensagem não é para todos. Ela é para quem sente no coração que precisa de algo mais. E não existem coincidências no mundo espiritual. Se você está ouvindo isso agora, é porque o Espírito Santo permitiu. É porque Deus sabia que você precisava ouvir essa revelação neste momento exato da sua vida. O Papa Francisco, primeiro Papa latino-americano, conhecido por sua profunda sensibilidade espiritual, pela sua vida de oração silenciosa e pelo cuidado especial com as famílias feridas, sempre ensinou que o Natal não é apenas uma data simbólica, mas um portal espiritual poderosíssimo. Ele alertava que muitas pessoas celebram o nascimento de Cristo externamente, mas esquecem de preparar o coração e o lar internamente. Há um episódio pouco comentado que marcou profundamente o seu pontificado. Em um Natal, ao visitar discretamente uma família que vivia conflitos constantes, doenças repetidas e dificuldades financeiras, o Papa Francisco insistiu em algo que parecia simples, mas carregava um peso espiritual enorme. A oração feita no dia 25 de dezembro tem um poder diferente. Ele afirmou que naquele dia o céu se inclina de maneira especial sobre as casas que rezam com fé verdadeira. O que aconteceu com aquela família após seguir exatamente esse ensinamento causou espanto, lágrimas e conversões profundas. Houve cura, reconciliação e uma paz que eles não sentiam há anos. Mas o Papa também advertiu: ignorar esse momento pode significar perder uma graça que só passa uma vez por ano. E hoje, esse ensinamento chega até você. Aqui, você não vai aprender apenas qual é essa oração. Você vai entender como prepará-la espiritualmente, como proteger sua casa antes de rezar e por que a última revelação que vou compartilhar é a mais decisiva de todas. Aquela que separa quem apenas pede de quem realmente recebe. Ela é a mais forte, porque envolve não só palavras, mas uma atitude interior que o Papa Francisco considerava essencial para que o milagre se manifeste. Antes de continuar, eu preciso te pedir algo muito importante. Escreva nos comentários: minha casa pertence a Deus. Faça isso como um ato de fé, como quem levanta um muro espiritual ao redor da própria família. E se inscreva agora, porque perder esses ensinamentos é correr o risco de continuar vulnerável espiritualmente sem perceber. Se você acredita que Deus pode agir na sua casa, deixe seu like como um sinal de confiança, porque o que você está prestes a ouvir não é comum, não é repetido em qualquer lugar. E o que foi revelado ao Papa Francisco sobre o dia 25 de dezembro começa muito antes da oração em si. Quando o Papa Francisco falava sobre o Natal, ele nunca tratava essa data como algo apenas simbólico ou emocional. Para ele, o dia 25 de dezembro carregava um peso espiritual profundo, muitas vezes ignorado até mesmo por fiéis praticantes. Ele ensinava que naquele dia Deus visita as casas de maneira especial, não de forma visível, mas espiritual, silenciosa, concreta, e que a forma como a família se posiciona espiritualmente nesse dia pode determinar o rumo de todo o ano seguinte. O Papa Francisco viveu isso de maneira muito intensa. Em mais de uma ocasião, ele confidenciou a sacerdotes próximos que sentia, no dia 25 de dezembro, uma sensibilidade espiritual diferente, como se o coração humano estivesse mais acessível à graça. Ele dizia que o nascimento de Cristo não foi apenas um evento histórico, mas um acontecimento que continua se atualizando espiritualmente todos os anos. E quem se abre a isso, recebe.
Quem ignora, muitas vezes continua lutando sem entender o porquê. Ele também alertava que o mal não tira folga no Natal. Pelo contrário, muitas famílias brigam mais, adoecem mais ou se sentem mais vazias justamente nessa data. E isso não é coincidência. O Papa Francisco afirmava que quando a luz se manifesta, as trevas tentam confundir. Por isso ele insistia que o dia 25 não pode passar sem oração consciente, direcionada, feita com intenção clara pela casa e pela família. Há um testemunho que circulou discretamente entre fiéis próximos ao Vaticano. Uma mãe, desesperada com a doença recorrente do filho e com problemas financeiros que pareciam não ter solução, escreveu ao Papa pedindo orientação espiritual. A resposta não foi longa, nem cheia de palavras difíceis. Ele indicou uma oração específica para ser feita no dia 25 de dezembro, com um gesto simples, dentro de casa. Meses depois, essa mulher testemunhou não apenas a melhora do filho, mas uma mudança completa no ambiente da casa. Menos conflitos, mais paz e portas que começaram a se abrir de forma inesperada. O Papa Francisco sempre fazia questão de esclarecer. Isso não é magia, não é superstição, não é ritual vazio. É fé vivida no tempo certo. A própria Escritura nos lembra que há um tempo favorável, há um dia de salvação. E ele perguntava: quantas vezes você rezou fora do tempo, mas ignorou o momento em que o céu estava mais aberto? Talvez você esteja ouvindo isso e pensando na sua própria casa, nos problemas que se repetem, nas dores que parecem não ir embora, nos medos silenciosos que você carrega no coração. Será que você não precisa, justamente agora, alinhar sua fé com esse tempo sagrado? Será que você não sente que algo precisa mudar espiritualmente no seu lar? Porque o que o Papa Francisco revelou não é apenas uma oração, mas um mistério espiritual ligado ao nascimento de Cristo, algo que prepara a casa para receber milagres concretos. Agora, chegamos ao momento mais delicado, mais profundo e mais esperado. Aquilo que o Papa Francisco tratava com extremo respeito, quase sempre em silêncio, porque sabia que nem todos estavam preparados para compreender. Antes de revelar, permita-me te conduzir a um estado interior correto. Imagine o dia 25 de dezembro. A casa mais silenciosa. O coração um pouco cansado do ano que passou. As dores acumuladas, as preocupações com a saúde de alguém da família, as contas, os conflitos, os medos que você talvez nunca contou a ninguém. É exatamente nesse estado humano, frágil, que Deus escolheu nascer. E é por isso que esse mistério é tão poderoso. O Papa Francisco ensinava que o erro da maioria dos fiéis é rezar pedindo milagres sem antes consagrar a casa e a família ao Cristo que nasce. Ele dizia que muitos pedem, mas poucos preparam o terreno. E onde o terreno não é preparado, a graça até passa, mas não permanece. Ele explicava que no dia 25 de dezembro acontece algo espiritual invisível. O nascimento de Cristo não é apenas lembrado, ele é acolhido ou rejeitado espiritualmente dentro de cada lar. Por isso, a oração desse dia não começa pedindo, ela começa oferecendo. O primeiro mistério revelado pelo Papa Francisco é este: milagres só permanecem onde Cristo é reconhecido como Senhor da casa, não apenas como visita. E é aqui que entra a oração. Ele ensinava que essa oração deveria ser feita preferencialmente pela pessoa que carrega mais peso espiritual na família. Muitas vezes a mãe, a avó, aquela mulher que sustenta tudo em silêncio. Não importa se há outras pessoas presentes. O céu reconhece a autoridade espiritual de quem reza com o coração ferido, mas fiel. A oração ensinada por ele é simples, profunda e precisa ser feita em voz audível, mesmo que baixa, porque, segundo ele, a casa precisa ouvir quem ela pertence.
A oração é assim: Senhor Jesus Cristo, neste dia santo do teu nascimento, eu reconheço que esta casa não é minha, ela é tua. Eu te entrego este lar, cada parede, cada quarto, cada porta e cada pessoa que aqui vive. Se houve espaço para o medo, para a doença, para a falta, para a discórdia, hoje eu declaro que há espaço para ti. Entra, Senhor, como entraste em Belém, mesmo que tudo pareça simples, cansado ou imperfeito. Senta-te à mesa desta família. Cura o que está ferido, restaura o que foi quebrado, afasta de nós todo o mal visível e invisível. Eu consagro minha família ao teu sagrado coração e declaro que este lar pertence a Deus, hoje e por todos os dias que virão. Amém. O Papa Francisco dizia que essa oração abre o lar espiritualmente, mas ele também alertava: muitos rezam essas palavras e não veem frutos porque param aqui. E é por isso que existe um segundo mistério, ainda mais profundo. Ele ensinava que após essa oração é necessário um gesto interior, não externo. Um gesto que não se compra, não se aprende em livros, um gesto que define se o milagre apenas visita ou se instala. Esse segundo mistério é este: no dia 25 de dezembro, Deus escuta com mais força aquilo que você oferece, não aquilo que você exige. Por isso, após a oração, o Papa Francisco recomendava um momento de silêncio, pelo menos 1 minuto, em que a pessoa deveria dizer apenas no coração: Senhor, eu aceito a tua vontade, mesmo que ela seja diferente da minha. Segundo ele, foi nesse ponto que muitas famílias começaram a testemunhar curas, reconciliações inesperadas, soluções financeiras que não estavam nos planos humanos. Porque ali o coração se alinha com o céu. E agora vem o terceiro mistério, aquele que o Papa dizia ser o mais ignorado e o mais perigoso de ser desprezado. Ele alertava que quem reza essa oração, mas continua alimentando ressentimentos, ódio ou falta de perdão dentro da casa, fecha a porta que acabou de abrir. Por isso ele dizia que o milagre do Natal exige uma decisão: perdoar, mesmo que doa. Quantas vezes você pede cura, mas carrega mágoas antigas? Quantas vezes pede prosperidade, mas vive em guerra emocional dentro de casa? O Papa Francisco afirmava com firmeza: o Natal não sustenta milagres onde o amor não é praticado. É por isso que essa oração não é comum. Ela não funciona como fórmula, ela funciona como entrega. E talvez agora você esteja sentindo algo diferente no peito, um aperto, uma emoção, um silêncio profundo. Isso é sinal de que essa revelação te alcançou. Porque quando a verdade espiritual toca o coração, ela não passa despercebida. Você já sabe que o dia 25 de dezembro é um tempo favorável. Já sabe que a oração abre espiritualmente o lar. Mas o Papa Francisco alertava com muita clareza: abrir a porta é diferente de manter a casa habitada por Deus. Muitos experimentam um toque de graça, uma melhora, um alívio, e depois tudo volta ao que era antes. Não porque Deus se afastou, mas porque a vida espiritual foi novamente colocada em segundo plano. O erro mais comum, segundo ele, é acreditar que o milagre resolve tudo sozinho. Ele dizia que o milagre é o começo, não o fim. É o sinal de que Deus entrou. A transformação acontece quando a família muda pequenas atitudes diárias, palavras, escolhas, silêncios, perdões. O Natal, para o Papa Francisco, não terminava no dia 25, ele começava ali. Por isso, ele ensinava 3 atitudes essenciais para que a graça recebida permaneça na casa. A primeira é consagrar o dia seguinte, o dia 26, com gratidão. Acordar e agradecer, mesmo que nada visível tenha mudado ainda. A gratidão, segundo ele, sela espiritualmente o que foi entregue no dia anterior. Quem reclama logo depois de rezar, desfaz interiormente o que consagrou. A segunda atitude é vigiar as palavras dentro do lar. O Papa Francisco insistia que muitas casas adoecem não por falta de oração,
mas por excesso de palavras negativas, críticas e julgamentos. Ele dizia: o que você fala dentro da sua casa constrói ou destrói o clima espiritual. Depois do Natal, falar com mais mansidão é uma forma concreta de proteger o milagre. A terceira atitude é permanecer no perdão. Não significa esquecer tudo, mas decidir não alimentar o que machuca. Ele afirmava que o perdão é como o óleo que mantém a lâmpada acesa. Sem ele, a luz vai se apagando aos poucos. E aqui vem a promessa espiritual, que ele repetia com convicção. Quando uma casa escolhe viver essas atitudes após o Natal, Deus começa a agir nos detalhes. Portas se abrem onde ninguém esperava. A saúde começa a se reorganizar. O ambiente muda. A paz se torna mais constante. Não porque a vida ficou perfeita, mas porque Deus passou a habitar ali. Talvez você esteja pensando, mas eu já tentei tanta coisa. E o Papa Francisco responderia com doçura: talvez agora seja diferente, porque agora você sabe o tempo certo, a oração certa e a atitude certa. Você não está mais pedindo às cegas. Você está caminhando com discernimento espiritual. E se esse ensinamento tocou você, não guarde isso só para si. Existe algo muito importante que você precisa fazer agora, porque continuar recebendo esse tipo de direção espiritual pode ser decisivo para a sua família. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você reconheceu a verdade espiritual que foi revelada. O Papa Francisco sempre dizia que quando o coração se sente tocado, não é emoção passageira, é chamado. E ignorar um chamado espiritual nunca é neutro. Ou a pessoa avança, ou aos poucos volta ao mesmo lugar de antes. É exatamente por isso que este canal existe, para que você não caminhe sozinha. Para que esses ensinamentos não se percam no meio da correria, do medo, das notícias ruins e das preocupações diárias que tentam roubar a sua fé. Ao se inscrever, você não está apenas seguindo um canal. Você está escolhendo permanecer sob uma direção espiritual que tantas famílias precisaram e encontraram conforto. Agora eu quero te convidar para algo sério. Não é simbólico, não é apenas emocional. É um compromisso espiritual, daqueles que o Papa Francisco sempre dizia que separam quem apenas escuta de quem realmente confia em Deus. Esse desafio não é para todos. Ele é para quem sente que precisa proteger a casa, a família e aquilo que ama. É para quem já tentou de tudo no plano humano e entende que agora é preciso agir no plano espiritual com fidelidade e constância. O desafio é simples, mas exige decisão. Durante 7 dias consecutivos, começando no dia 25 de dezembro ou no dia seguinte, você vai fazer 3 coisas muito específicas. Primeiro, todos os dias, escolha um horário fixo e reze lentamente um Pai Nosso e uma Ave Maria, oferecendo explicitamente pela sua casa e por cada pessoa da sua família, citando os nomes no seu coração. O Papa Francisco ensinava que quando damos nome diante de Deus, colocamos proteção concreta. Segundo, ao final da oração, repita em voz baixa, mas audível: Jesus nasceu para esta casa. Aqui reina a paz. Ele dizia que essa frase, repetida com fé, reorganiza espiritualmente o ambiente do lar. Terceiro, durante esses 7 dias, faça um pequeno gesto de renúncia. Pode ser evitar uma reclamação, não responder com dureza, não alimentar um pensamento negativo. Segundo o Papa Francisco, o sacrifício silencioso é uma das orações mais poderosas que existem. E o que acontece se você aceitar esse desafio? O Papa Francisco afirmava que quando alguém persevera por 7 dias consagrando a casa, algo começa a mudar. Às vezes, é uma paz inesperada. Às vezes, uma solução que surge sem explicação lógica. Às vezes, uma melhora na saúde emocional de alguém da família, porque o céu responde à constância, não à pressa. Mas agora vem a parte mais importante. Eu quero que você assuma esse compromisso publicamente. Se você aceita esse desafio, escreva nos comentários:
Minha casa pertence a Jesus. Isso não é para o canal, é para você mesma. É uma forma de selar espiritualmente sua decisão e dizer: eu não vou mais viver do mesmo jeito. E não adie. O Papa Francisco alertava que o inimigo age no adiamento, no depois eu faço. Comece hoje, comece agora. Mesmo cansada, mesmo sem vontade. A fé verdadeira começa quando a emoção termina. E se você conhece alguém que precisa de paz na casa, que enfrenta doenças, conflitos ou dificuldades financeiras, compartilhe esse vídeo. Convide essa pessoa a fazer o desafio com você. O Papa Francisco dizia que orações feitas em unidade têm uma força que o mal não suporta. Antes de encerrar, eu te peço algo muito importante. Não saia agora. O Papa Francisco sempre dizia que muitos recebem a palavra, mas poucos permitem que ela desça ao coração. E é nesse momento final que a graça se aprofunda, que o peso começa a ser entregue, que a alma respira. Encontre uma posição confortável. Se puder, feche os olhos por alguns instantes. Respire fundo, lentamente. E permita que tudo o que você carregou neste ano venha agora à presença de Deus. Talvez você esteja cansada, talvez esteja preocupada com alguém da sua família, talvez esteja com medo do futuro, da saúde, das finanças, do que pode acontecer. O Papa Francisco ensinava que Deus não espera que você esteja forte para agir. Ele age justamente quando você se reconhece frágil. Agora, em espírito, visualize sua casa, cada cômodo, cada pessoa que mora com você. E imagine o menino Jesus entrando, não como um símbolo, mas como Senhor. Repita comigo, com calma, deixando cada palavra tocar seu coração. Senhor Jesus, neste momento eu coloco minha vida diante de Ti. Coloco minha casa, minha família, minhas dores e meus medos. Tudo aquilo que eu não consigo resolver, tudo aquilo que pesa no meu coração, eu entrego agora em Tuas mãos. Visita este lar, Senhor. Onde há doença, leva a Tua cura. Onde há preocupação, leva a Tua paz. Onde há falta, leva a Tua providência. Eu confio em Ti. Mesmo sem entender tudo, mesmo sem ver ainda as respostas, eu confio. Amém. Permaneça mais alguns segundos em silêncio. O Papa Francisco dizia que o silêncio após a oração é quando Deus trabalha. Agora, existe ainda uma outra oração muito poderosa, uma oração que o Papa Francisco recomendava especialmente para quem sente que há pesos antigos sobre a família, problemas que se repetem de geração em geração, dificuldades que parecem não ter explicação. Essa oração é capaz de restaurar a paz no lar, fortalecer espiritualmente quem reza e criar uma barreira contra tudo aquilo que tenta roubar a alegria da família. Se você quiser fazer essa oração comigo, permaneça aqui. Faça com fé. Faça com entrega. Senhor Deus, eu te peço que visites não apenas o presente da minha família, mas também o nosso passado. Se houver feridas antigas, palavras que machucaram, decisões erradas, eu coloco tudo diante da Tua misericórdia. Que toda influência que não vem de Ti seja afastada agora. Que toda tristeza sem nome, todo medo escondido, toda angústia silenciosa seja curada pela Tua luz. Consagro minha casa, minha família e minha história ao Teu amor. Que a paz habite aqui, que a fé cresça aqui, que o Teu Espírito permaneça aqui, hoje e sempre. Amém. Respire fundo mais uma vez. Sinta esse momento. Guarde essa paz. O Papa Francisco sempre dizia que quando a oração é feita com verdade, algo já começa a mudar. Mesmo que os olhos ainda não vejam, confie, permaneça e leve esse espírito para dentro da sua casa. Que Deus te abençoe, que sua família seja protegida e que a paz que você sentiu agora permaneça com você.